Bom, gente, a gente está na nossa hora, então. Obrigado aí por vocês terem chegado. A gente vai começar com a prece. Quem vai fazer para a gente hoje é a Cecília. Então, nós vamos pedir, como sempre, todo mundo fechando seus microfones. A Cecília fica com o dela aberto e vou fechar o meu também. Cecília, fica com você. Tá bom. Todos estão me ouvindo? Bem? Tá bom. Sim. Então, vamos iniciar aqui um silêncio que parte aqui do nosso coração. Esse silêncio que acalma, esse silêncio que vem buscar aqui no nosso interior aquilo que muitas vezes nos falta no dia a dia. A calma, o pensamento em Deus, que é o nosso Pai, e nesse momento louvamos em prece por sua grandiosidade, por sua misericórdia, por sua justiça tão divina, tão perfeita, que nos acolhe, muitas vezes sem a gente entender os caminhos. Então te louvamos, ó Deus, e te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, não só no estudo, mas principalmente unidos em coração, em pensamento, em mesmo objetivo, para que possamos melhorar no nosso dia a dia, que o nosso dia a dia seja também o servir sempre. Senhor Jesus, que sempre nos ampara e nos acolhe, nós nos pedimos mais uma vez essa noite de estudo que possamos abrir o nosso entendimento com a nossa própria força de vontade, que utilizemos todos os nossos recursos do espírito que conquistamos a tanto longo do tempo e que podemos utilizar sem demora para abrir o nosso entendimento e principalmente o nosso coração. Aos amigos espirituais, que com certeza já prepararam o ambiente de cada um de nós, que possamos receber, Senhor, em bênçãos, neste momento de estudo, e pedimos, nesse momento que estamos todos aqui unidos, aos trabalhadores desse planeta que possam auxiliar, a Bruna, que foi citada aqui, que passa por uma situação de desespero. Sabemos muitas vezes o que é sentir solidão, desamparo, diante de um acontecimento assim. Pedimos a Deus que possamos também sair em socorro dessa nossa irmã, e que neste momento ela possa receber as nossas vibrações, acalmar o seu coração, buscar dentro de si a fé e a certeza de que não está só. Que ela possa se acalmar e que o socorro virá das mãos generosas de todos aqueles que se propuserem a ajudar, e também da espiritualidade, que sempre está atenta aos nossos pedidos. Que a nossa força de vontade em auxiliá-la se transforme em benefício nas mãos dos nossos benfeitores. Neste momento, agradecemos e abrimos esse nosso estudo com toda a força do nosso coração e do nosso entendimento. Que assim seja. Obrigada, Cecília, pela linda prece. Aqui meio emocionada, porque a gente vê na televisão, né? E de repente a gente vai lá e vê uma pessoa que a gente conhece e vê como que a vida é, né? Mas se Deus quiser, ela vai amanhã defesa
civil, já vai passar por uma entrevista, e se Deus quiser, nós vamos também ajudar ela nesse recomeço. Que Com Deus certeza. abençoe. Boa noite para todos vocês. Muita Boa luz, noite. muita paz para todo mundo. Estamos aqui de novo, né? Nós estamos aqui para aprendermos juntos. Hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente, porque eu falei na aula passada que nós teríamos 2 temas para conversar hoje, que é a caverna de Platão e o que é o ser humano. Só que esses assuntos, o que nós vamos fazer hoje é uma introdução, porque esses 2 assuntos são assuntos que são tratados durante o ano todo na parte de desenvolvimento humano. Então, a gente não vai gastar muito tempo entrando em detalhe, porque nós vamos entrar depois. Por exemplo, a caverna de Platão, a gente vai falar quando falar do amor, quando Jesus fala amar o próximo como a si mesmo e a Deus, né? E quando a gente fala do ser humano, a gente vai falar quando a gente fala da mente humana e entrar em detalhe. Mas a gente precisa dar essa introdução, porque vocês precisam ir se preparando, porque tem alguns assuntos que são um pouco complexos. Eu queria falar sobre isso rapidamente, inclusive se você quiser me ajudar nisso, a Grace às vezes me alerta muito. Essa quer falar, ela fala comigo, olha, eu acho que esse assunto está muito complexo, tem que entrar em mais detalhe, tem que ir mais devagar. E eu acho assim, se a pessoa estiver preocupada, esse assunto está meio difícil, está complexo, não se preocupe, porque depois vai ficando mais difícil, entendeu? Porque é assim, gente, olha, os assuntos que a gente toca aqui, eles são mais complexos mesmo, não adianta a gente mentir, vai ficar facinho, não vai ficar nada facinho, não é nada facinho, a vida não é facinho, a evolução não é facinho, ganhar vida na Terra não é facinho, lá no plano espiritual também não é, mas faz parte do nosso trabalho, principalmente eu e da Grace, a Grace ajuda muito nesse aspecto de falar no WhatsApp, esclarecer. E as pessoas não têm que estar preocupadas. Olha, uma coisa simples eu não entendi, não tem problema, nós estamos aqui para esclarecer. Quanto mais a gente consegue saber quais as dúvidas a gente esclarecer, a gente percebe que vai ficando mais fácil as coisas. Então é muito importante compreender isso aqui, tá? É que eu vou ser bastante franca com vocês, eu chamei a atenção do Ruelo em relação ao vídeo do Sadhguru, que ele colocou um corte, né? E depois eu fui assistir o vídeo inteiro, assisti 1, 2, confesso. Mais de 4 vezes até eu assisti. E eu percebi assim, e já são coisas, assuntos que eu já trabalho, já não tenho, eu já vi, já revi outras vezes, e mesmo assim, cada vez que eu vou passar por esses assuntos, eu tenho que estudar, refletir, né, e analisar. Então, eu estou trazendo hoje o questionamento para vocês, colocando, né, qualquer dúvida que tiver, qualquer dificuldade que tiver, pode interromper a aula, pode perguntar, porque eu estou, conforme eu estou falando com vocês, até eu mesma que já conheço o assunto, muitas vezes eu tenho dificuldade para compreender, preciso ver mais de uma vez, preciso ler, reler. E a vantagem é que nós dois temos um ao outro e nós discutimos, conversamos. Aliás, é uma coisa até que nós podemos uma vez programar, tipo um café filosófico espiritual, que a gente possa programar um filme, um vídeo, né? A gente coloque ali enquanto a gente toma um café, alguma coisa, vá discutindo. Nós costumamos muitas vezes fazer isso. Quando a gente está tomando um café ou sentado na sala de TV, a gente para e vai, um ajuda o outro a compreender. Então, eu gostaria muito de abrir para vocês isso, tá? Caso de dúvida, se tiver até falando por mim, se tiver assim, disponível, chama, a gente até abre a tela no WhatsApp, conversa, tá, gente? Sem nenhum problema.
Se não puder, na hora, estiver trabalhando alguma coisa, a gente fala, olha, eu não posso agora. Mas nós estamos abertos aqui para isso, tá bom? Nós não queremos ir passando pelo curso, né? E ficando muita coisa pendente. Para trás. Algumas coisas ficam, mas muita coisa... A gente não compreenda tudo. Mas, assim, não queremos que vá passando, acumulando, e, é assim mesmo, é difícil, mas a gente pode ir esclarecendo, né? E com isso ir compreendendo mais. Tá bom, gente? Ok. Portanto, interrompam sempre. Sempre, não se preocupe. Sempre, nós não temos pressa. Vou até falar uma experiência pessoal, sou professora de matemática e física, agora estou aposentada, mas uma coisa eu sempre falei na minha vida, né? Se nesses 25 anos que eu trabalhei, se algum aluno meu, que pelo menos um, tenha de fato aprendido mesmo, conceituado, que 2 mais 2 são 4, para mim está ótimo já. Então, assim, claro, estou falando de uma forma metafórica, mas o que eu quero passar para vocês é isso. Nós não queremos que tenha um monte de conteúdo extensivo, não. Que fiquem poucas coisas, que fique sedimentado bem e que isso traga. Vocês vão ouvir muito ao longo do curso, vocês ouvirem eu falar assim, que impacto que isso está fazendo na vida de vocês. O que mudou com os conceitos das aulas que nós estamos vendo, o que isso alterou a sua vida. Sabe? Quando eu vejo o depoimento de muitos de vocês, se você me permite, Angélica, citar o seu nome, quando eu vejo a Angélica, por exemplo, aquele dia, ela falando, olha, eu sou muito impaciente, ou algo assim. Poxa, você vê a gente chegar, a gente está abrindo o coração aqui, uns com os outros. E isso é bom, porque quando a gente fala, a gente está se comprometendo a uma melhora. João Batista, não sei se vocês sabem, o batizado do João Batista, o significado, porque que ele ia no rio, né, reunia aquela multidão e ele ia molhando a cabeça das pessoas. O grande objetivo dele ali era que a pessoa, em público, diante daquela multidão, ela se comprometia a ter uma renovação, a ir se libertando dos seus vícios, dos seus pecados, né? Então, como era importante aquelas pessoas todas ali, que estavam ali apoiando, endossando o desejo do outro, né? E que nossa sala seja assim também. Que aqui, que nós possamos apoiar um ao outro, né? E compartilhar as nossas vitórias também. Qualquer coisa que nós tenhamos conseguido, que o impacto das aulas, do Evangelho que tenha feito na nossa vida, que a gente traga, que sirva de estímulo para outros também, né? Ok, gente? Então, hoje, a gente vai fazer o seguinte, a gente tinha passado lá na primeira aula, reforçamos na segunda, e na terceira falamos de novo sobre algumas reflexões sobre o que a gente vem falando. Qual o objetivo dessas reflexões? É exatamente a gente ter um mínimo de feedback se as pessoas estão captando o que a gente está falando, e não assim, estão interpretando exatamente como precisa. Não existe isso. Existem interpretações. Cada um tem uma interpretação. E a gente vai, hoje, falar um pouco disso, nesses primeiros 30 minutos, 35 minutos, daquilo que nós falamos para vocês de reflexões, a gente vai explicar o nosso ponto de vista, mas também eu quero ouvir pessoas, porque eu recebi algumas reflexões interessantes, confesso que bem poucas eu recebi, esperava ter recebido mais, mas tudo bem, eu sei que não é fácil, as pessoas têm seus afazeres aí, às vezes isso impede das pessoas se envolverem mais, mas é importante a gente compreender que esse processo que nós estamos fazendo aqui é para a nossa alma, né? O nosso curso, quando fala curso básico 2, que já chamou curso avançado, eu achava que esse nome não tinha nada a ver, mudou para o básico 2 e vai mudar depois, o ano que vem também, para um outro nome, mas isso aí tudo é irrelevante. Mas esse curso ele tem um aspecto
que é o aspecto filosófico da doutrina. A gente vai falar da doutrina, vai falar do evangelho, vai falar de várias coisas, mas tem um aspecto filosófico, e quando a gente fala aspecto filosófico, a filosofia, o aspecto dela é o como. Como é isso e como eu faço para chegar nisso. Esse é o ponto central de qualquer filosofia. Ela explica, olha, o que é isso aqui? Ela vai explicar filosoficamente o que significa isso. E ela vai dizer assim, olha, a sua mente é mais ou menos assim. Então, ela vai pegar essa informação. Agora, como é que você usa isso? Quais as ferramentas você tem para trabalhar com isso? Quais as ferramentas você tem para trabalhar com as suas emoções, com os pensamentos, né? Com os vícios, com as virtudes? O que você tem na sua mente que pode te ajudar a fazer isso? E a gente fala o que é o ser humano. Então, a gente vai sair daqui, se a gente ficar assíduo e a gente se envolver, tenho certeza que a gente vai sair daqui com bons conhecimentos do que nós somos e quais as ferramentas nós temos para trabalhar quem nós somos e o que fazer. Porque o que nós somos a gente passa para vocês, as ferramentas a gente passa para vocês, mas a descoberta do autoconhecimento ninguém faz para ninguém, cada um faz o seu. Imagina, seria muita pretensão você querer passar para a pessoa como é que ela vai fazer o seu autoconhecimento quando essa pessoa é um espírito de milhões de anos de idade, com um mundo totalmente diferente do teu. Então, cada um faz o seu trabalho de autoconhecimento, que pode durar muitas encarnações. Mas as ferramentas que nós podemos usar para esse processo e também o aspecto da gente falar de assuntos mais complexos e tentar trazer de uma maneira mais simples para compreender, é que faz a gente usar o lado filosófico da doutrina para o como. Porque é muito comum a gente estudar, a gente ver palestras, a gente vê muitas coisas sobre espiritualidade, mas muitas das vezes é assim, algo bonito que a gente gostou de ver, fala de coisa interessante, fala de coisa importante, mas e o como? Tá bom, mas o que eu faço com isso? Como é que eu faço isso? Né? Porque a gente escuta assim, olha, nós precisamos melhorar os nossos pensamentos, nós precisamos controlar nossas emoções, nós precisamos ser pessoas boas, nós precisamos evoluir, está tudo certo, tá bom, mas como? Como que a gente faz? Como que a gente faz? Né? Quais as ferramentas que existem em nós para a gente fazer isso acontecer? Esse é o processo do nosso curso. Claro que a gente vai falar de doutrina, vai falar do Livro dos Espíritos, vai falar de Evangelho, mas no item 2, o nosso processo é tratar desse aspecto do como. Muito bem. E aí, dentro do como, existem muitas coisas. Existe uma coisa básica, que é a base do começo de tudo, que nós vamos ver lá na Caverna de Platão, que é a questão de sair da ignorância. Isso não é tão simples como a gente pensa. E sair da ignorância significa usar algumas ferramentas. Quais as ferramentas que eu tenho que usar para sair da ignorância? Isso é muito importante. Isso é importante entender. E o mais interessante é que sair da ignorância está no Platão, está nas bem-aventuranças de Jesus, é o primeiro passo que ele coloca lá, que nós vamos também entender lá na frente. Isso está em vários lugares, porque essa é a base do ser humano. Para começar a sua evolução, ele tem que sair da ignorância, né? Ok, e aí a gente coloca para vocês uma necessidade de reflexão. A necessidade de reflexão é exatamente a gente acrescentar em nós algumas ideias, alguns pensamentos, alguns conhecimentos, né? Algumas informações importantes na nossa vida. Então, vamos lá. Antes de eu falar sobre as reflexões, vocês vão lembrar, alguns talvez não, porque algumas delas foram faladas lá na nossa primeira aula, depois eu passei isso na gravação. Mas a gente tinha 3 pensamentos que a gente chama de sínteses. Então, eu expliquei o que era uma síntese, o que é um pensamento analítico lá na primeira aula, e eu não vou explicar de novo, mas eu só vou dizer o seguinte, uma síntese, o nome já diz síntese, mas uma síntese filosófica ou espiritual, ela normalmente, quando ela existe, é porque antes dela existe um monte de conhecimento e estudo, e aí você fabrica a síntese. Vou dar um exemplo para vocês, e eu já falei aqui.
uma grande síntese universal é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso a gente já ouviu falar milhões de vezes, a gente olha para isso, a gente entende que isso é uma coisa importante. Jesus ainda falou mais, falou toda a lei e os profetas estão aí, ou seja, ele está dizendo para nós assim, ó, isso aí contempla tudo, em todo o universo. Quando ele fala isso, a gente fica meio sem entender por quê. E a gente até reconhece que essa palavra que Jesus nos trouxe é importante, é uma coisa muito importante, mas a gente não vive isso. A gente não viveu e não vive isso. A gente só conhece a informação. Viver a verdade, ou uma verdade, significa que você entende que aquilo é uma verdade porque você vive. Então, quando Jesus traz aquilo para nós, ele está trazendo algo que ele vive, viveu e vive. Então, ele sabe do que ele está falando. Quando a gente fala isso, a gente acha que é bonito, é importante, mas a gente não sabe muito bem do que nós estamos falando. Amar a Deus, como assim? Como é que ama a Deus? E o amor? O que é o amor? Como é que eu amo o próximo? Né? E aí começa os questionamentos, ou nem acontecem os questionamentos, fica só com uma frase na cabeça e vai embora. Acabou. É isso. Em geral, é isso. Então, quando a gente fala de síntese, é isso. Então, por exemplo, a gente tinha 3 sínteses que a gente precisava pensar um pouquinho nelas. Então, eu vou falar aqui sem ler, então eu vou falar com as minhas palavras, mas não vai fazer diferença, não. Uma delas é sobre a justiça, a outra é sobre a morte e a outra é sobre a vida. Sobre a justiça, uma síntese diz assim: há muitas injustiças no mundo e nós, em geral, cometemos muitas injustiças, maiores ou menores, todos os dias. Eu vou parar e só explicar por que isso é certo e que não está errado. E se alguém pensa que não faz isso, lembra que o Kardec diz: esse mundo é um mundo primitivo, é um mundo inferior ainda, né, de seres imperfeitos, e o egoísmo e o orgulho é o que é forte. Se você parte desse princípio, você vai entender. Eu faço, às vezes, muita injustiça e nem sei. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se você nem sabe, significa que você tem ignorância de que você é injusto. Pronto, aí já vai começar costurando. Então, vamos continuar com a frase, com a síntese. Então, em geral, as pessoas cometem mais ou menos injustiças, né, maiores ou menores, quase todos os dias. Mas não existe nenhum injustiçado na vida em qualquer época. Essa é uma síntese que eu passei lá na primeira aula e nós vamos falar um pouco dela. Então, não sei se alguém lembra dessa síntese, se chegou a fazer reflexão, se não fez. Eu sei que algumas pessoas fizeram, mas a gente vai falar disso. Qual é a outra síntese que nós temos? É sobre a vida. Então, conceito de vida, vocês vão encontrar um monte de conceito no dicionário, mais conceitos científicos, né? Nós não vamos entrar nesse mérito, mas uma síntese de vida é assim: vida é todo movimento que acende a alma. Vida é todo movimento que acende a alma. Essa é uma síntese muito importante. Você chega nessa síntese porque tem muita coisa por trás disso. Tem muito entendimento, muita discussão, muita reflexão, muito estudo, e você faz uma síntese. Quando existe isto, muitas das vezes as pessoas que olham a síntese talvez não entendam exatamente o que está por trás, mas muitas pessoas entendem, porque elas já têm aquele conhecimento também. A terceira síntese é sobre a morte. Então, uma síntese da morte, que é muito importante, diz assim: a morte nunca encontra a vida. Então, a morte nunca encontra a vida. Isso é muito legal. Essas 3 sínteses, nós vamos falar um pouco delas hoje, e nós guardamos um bom tempo no começo para isso, mas tem uma reflexão que a gente vai começar com ela, porque ela é o término da aula passada, que foi o que nós falamos na aula passada, a visão de mundo, a visão de mundo que é um aspecto, o ponto de vista do Evangelho, né, que Kardec coloca, e a gente linkou uma coisa com a outra, e um pedaço de um vídeo de Sadhguru, que é lá do Oriente, é da China, é oriental,
E às vezes, não é comum, mas às vezes, talvez todo ano eu uso uns 3 ou 2 ou 4 vídeos dele, que ele é muito bom, mas ele tem coisas que não tem muito a ver com a gente. Então, isso não me interessa. Aquilo que tem a ver, interessa. Então, quando fala da mente, os orientais têm estudos muito profundos sobre a mente humana. Aquilo que a gente acha que tem a ver com a gente traz. Ok. Então, vamos começar com o que a gente fez na aula passada. Tá? Então, eu vou abrir aqui. Ok, então a gente fica com os microfones fechados. Se alguém quiser falar alguma coisa, se levantar a mãozinha, eu não vou ver. Então, a pessoa pode falar, olha, eu quero falar alguma coisa, quero fazer uma pergunta. Mas a gente vai falar rapidamente aqui e a gente vai abrir já para a gente conversar, tá? Então, na semana passada, a gente falou sobre 3 aspectos. Uma visão de mundo, que é um socioeconômico do ser humano. A gente falou do ponto de vista e a visão de mundo. Quando a gente falou, é importante entender que é uma fotografia do mundo, tá? É uma fotografia de um mundo de sobreviventes quase humanos. Então, a gente não falou da visão de mundo como algo futuro ou como algo como deveria ser. Não é nada disso. Nós falamos de uma fotografia, como está funcionando o nosso mundo atualmente e como ele já funciona há muito tempo. Então, isso é importante entender. Aqui, nesse aspecto dessa visão de mundo, não tem o lado espiritual, olha, precisamos fazer um mundo melhor. Não é isso. Aqui é uma fotografia. É como está. Olha, está chovendo, as casas estão caindo, está tudo sujo, está todo mundo desabrigado. Essa é uma foto. Então, a fotografia do mundo aqui, na visão, para criar visão de mundo, é aquela que eu passei para vocês, né? Quem estava na aula, quem viu, vai entender. Bom, então, esse é o aspecto da visão de mundo. O outro caso é o caso da visão espírita, que nós vamos chamar, do capítulo 2 do Evangelho, o ponto de vista. O ponto de vista é uma visão de Kardec. Então, a visão espírita é a visão de Kardec sobre o ponto de vista do ser humano. Então, é o ponto de vista dos seres humanos e as diferenças entre o materialismo, sobrevivente e humanos mais evoluídos. E nos mostra a necessidade de termos pontos de vista que abrangendo o mundo espiritual e a atemporalidade. Esse termo atemporalidade, nós vamos falar muito dele. Eu não sei por que no Espiritismo as pessoas usam isso muito pouco, porque eu não consigo entender como as pessoas estudam o Evangelho, entendem o Evangelho sem compreender a diferença do temporal, atemporal, do atemporal e da temporalidade. Mas tudo bem. Então, essa visão de Kardec já é diferente da visão de mundo. Lembra que eu falei que a visão de mundo é uma foto de o que é a situação do mundo? A visão de Kardec, não. Ele vai dizer, olha, existe o materialismo, que é de sobrevivente quase humano, que é muito parecida com a fotografia do mundo, de materialista. Mas ele vai colocar o contraponto. Olha, o contraponto é a gente precisa entender que a gente não pode trabalhar no materialismo porque ele não nos trará aquilo para que nós fomos criados, que é sermos, nós também criarmos, nós sermos humanos, nós sermos espíritos evoluídos, termos a felicidade. Então, o ponto de vista nos diz isso. E aí tem uma terceira coisa, que é um vídeo, né? Que é o vídeo que a gente chama de vídeo oriental, porque é da Índia, que é um corte do vídeo, mas vocês receberam o link do vídeo todo, vocês poderiam ter visto também. Por que esse vídeo está aí no meio? Essa é uma reflexãozinha rápida que eu quero que vocês falem também. Ele está aí no meio, essa visão, porque o Sadhguru vai tocar no ponto que é o ponto mais importante da evolução humana. E qual é? É o aspecto psicológico. Só que quando ele fala aspecto psicológico, a gente tem que entender, e ele não está errado, ele está falando de todas as informações mentais que nós temos, ou as emoções, os pensamentos, a raiva, os vícios, os nossos estresses, os nossos problemas de doenças emocionais, doenças mentais e todas essas coisas. Esse é o aspecto psicológico, ou ele chama de drama, né? O nosso drama psicológico. Então, o nosso drama psicológico, no final, ele fala, é como se fosse uma nuvem que tampa o sol. Ou seja, ele não nos deixa viver. Nós vivemos em função do drama psicológico.
Então, o que eu estou falando aqui não é uma visão de mundo, mas uma visão sobre o excesso de nossa preocupação com nossas querelas emocionais, esquecendo do principal, a vida, que nos foi dada para criarmos um mundo melhor. Essa é uma reflexão simples, mas se vocês olharem nessa reflexão, vocês vão perceber que aquela questão da justiça está envolvida aí, do que é a vida, né? Que é todo movimento que acende a alma, e o que é a morte, que nunca encontra a vida. Está tudo incluído aqui também. Tá? Isso é bem simples de entender. Com essa pequena colocação que eu fiz aqui, eu queria, então, voltar aqui. Ok. E aí eu queria ouvir quem conseguiu pensar, fazer uma reflexão sobre isso. Eu queria ver, assim, em rápidas palavras, porque a gente pode ter muita gente para falar, o que a gente achou dessas reflexões que nos foram passadas. Alguma ou outra, ou muitas, né? Mas vamos ser concisos para ver se a gente dá espaço para mais pessoas. Agora pode levantar a mão ou falar, porque agora eu estou vendo, né? Eu parei de apresentar. Não vou falar não, professor, não entendi muito, não. Não entendeu muito, não? Não, na verdade, fiquei na dúvida, né, sobre o primeiro que você fala que não é tanto uma parte espiritual, né, que é a visão do mundo, e eu vou rever a aula para poder entender melhor essa parte, porque realmente quando a gente sai desse prisma e olha pelo prisma de cima, né, bem maior, tem muita diferença, né, nessa visão de mundo, e eu fiquei com bastante dúvida em relação a isso, então eu vou rever a aula. Ok, tá bom. Mas é assim, Renata, você revê a aula, e aí se você ficar com dúvida, você pode ou anotar, ou você pode passar um WhatsApp para a Grace ou para mim, que nós vamos estar sempre disponíveis para ajudar as pessoas, como se fosse assim, uma conversa entre nós para uma compreensão melhor. A gente está muito aberto a isso, a gente gosta disso. E isso é importante, porque imagina o contrário. Então, eu estou assistindo uma aula, não entendi muito bem, falando, eu preciso assistir de novo. Perfeito. Eu faço isso a minha vida inteira. Às vezes, eu assisto um vídeo N vezes para me entender as nuances. Não é problema. Mas pode ser que alguma coisa escape, e como eu e a Grace, a gente tem disponibilidade, a gente pode ajudar. Então, fica isso claro aí para todo mundo, tá? É bom agora, no início, né, que a gente já aprenda a ter essa comunicação para não deixar ir acumulando dúvidas, né? Exatamente, Então, exatamente. que se desde o começo, se nós formos já ter esse hábito, eu não sei se está me aparecendo aqui na... Tá, já sim. Então, se desde o começo a gente tiver, nós nos habituarmos, tem dúvida, não deixa assim, ai, nossa, negócio difícil, não entendi. Não deixa passar. Aí a gente pergunta que às vezes a dúvida de um é de todos, né? Então estou vendo aqui que já levantou as mãozinhas. Cecília, como eu não vi quem levantou aqui, primeiro. Não, eu não sei quem é que levantou primeiro, então vamos pela ordem alfabética. Vamos para Cecília e depois vamos para Dávila. Falem alto, tá? Eu também assim, não entendi, assim, não sei se eu entendi a essência, mas eu procurei fazer aqui na minha cabeça uma espécie de comparação para que ficasse mais fácil o meu próprio entendimento, né? Se você pegar os 3 pontos de vista, no caso aqui o material mesmo, a visão fotográfica do mundo, depois a visão de Kardec, depois a visão oriental, eu acho que assim, a gente pode criar assim sei lá, eu fiz uma comparação assim com a linha evolutiva mesmo da humanidade. A gente ainda está muito arraigado à visão fotográfica, que é o imediatismo. À medida que a gente vá conhecendo a parte, no caso, a segunda visão, que é o ponto de vista de Kardec, que ele fala da fé, que ele fala que é importante que a gente veja além,
se a gente conseguisse, né, trabalhar isso em nós, a gente, na linha evolutiva, com certeza a gente já conseguiria um pouquinho mais. E aprofundando mais o oriental, que eu acho que é um conhecimento já milenar, né? Acho que aprofundou mais ainda no psicológico do ser. Então, primeiro a gente está aqui no mundo, vivendo a fotografia do mundo, das coisas que acontecem, e à medida que a gente vai vivendo, a gente precisa parar e se preocupar com a segunda visão, que seria a visão de Kardec, para a gente poder aprofundar e chegar até a visão psicológica do ser, no caso. Eu fiz essa linha para eu poder entender, não sei se eu fui feliz, mas assim, tudo enriquece, né? O que um não entende, o outro entende de outro jeito, e a gente vai se ajudando, como você falou, cada um entender, encaixar dentro do seu próprio entendimento, da sua compreensão, que for melhor, né? Que for mais saudável para nós. Você coloca uma coisa que já enriqueceu, e para as pessoas entenderem, assim, é como se fosse 3 aspectos, né? O primeiro aspecto é onde eu estou, visão do mundo. A nossa situação é essa. Essa é a visão do nosso mundo, sempre foi e é assim, e deve durar um tempo ainda. Tá bom. Mas existe uma coisa espiritual, e aí está no Kardec, que fala assim, olha, mas não precisa ser assim. Vocês podem fazer isso aqui. Vocês podem ter um ponto de vista mais espiritual, um ponto de vista melhor. Então ele coloca aí. Aí você fala, mas como eu faço isso? Aí o como não está completo, mas o oriental já fala, olha, o problema está no seu processo psicológico, nos dramas psicológicos que te trava nessa situação que o mundo está e você não muda. Você está sempre sofrendo. Tá certo? Então, olha como você enriqueceu o processo para entendimento, né? Foi o jeito assim que eu entendi, né? Ok. É isso? Tá bom, então abaixa a mãozinha e vamos para a Dábila. Boa noite. Eu vou falar o que eu encontrei. Você tem que falar mais alto, Dábila. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Que meu microfone tá longe. Então, a primeira visão, que é a do mundo, seria a gente só pensa em ter, né? Porque é o poder. Nós queremos ter, e a gente não pensa no nosso, que seria a nossa alma, no ser, né? Na verdade, assim, a gente vive o mundo às pressas, né? E sobre o Kardec tem uma fala aqui que eu achei muito interessante, e eu até grifei aqui no livro. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos, em prejuízo dos interesses da alma. É contra o abuso que se previne, que compreende essas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Nenhum momento Deus fala pra gente que a gente não pode usufruir das coisas da terra, das coisas materiais, mas a gente tem que saber o excesso que vai utilizar ou não. Se você utilizar em excesso, você está mais longe do lado divino, né? Você está mais perto do lado do materialismo. E com isso, vai ter as doenças da alma, vai ter todos os problemas emocionais. E já no lado do Sadhguru, na verdade, a visão oriental, ele explica falando que a gente só vive a pressa, a gente não vive o dia a dia. Em vez da gente praticar, por exemplo, hoje eu vou fazer uma boa ação para mim mesmo. Por exemplo, vou acordar cedo, vou pensar em mim, fazer uma meditação, vou tomar um café relaxante, ou ajudar o próximo, ou meditar, sei lá, fazer alguma coisa. Não, a gente só quer viver correndo à pressa. A gente quer só trabalhar, ter dinheiro, a gente não pensa cuidar da nossa saúde mental, a gente não para pensar em nenhum momento. Então, assim, o que eu relaciono os 3 é que a gente não sabe viver. Então, até mesmo com o Kardec explicando, falando que a gente pode viver o lado material, mas temos que viver as coisas de Deus da alma, né? As coisas divinas, mas a gente não vive. Então, relacionando os 3, a gente não sabe o que é vida, o que é viver mesmo. Dábila, você já tocou num outro ponto interessante. Você disse a gente não sabe viver. Aí a pergunta que vem é assim, tá bom, mas e o que é a vida, então? Tá, como eu falei, a vida a gente pode ter as coisas, pode viver no sentido que eu tô querendo dizer, a gente pode
gastar, a gente pode ter lazer, pode trabalhar tudo, mas a gente tem que fazer as coisas também pensando no nosso autoconhecimento. O que é? Está relacionado com nossa religiosidade. Exatamente. Então, mas a pergunta, o que é a vida, eu fiz para chamar a atenção da nossa síntese sobre a vida. Qual que é a síntese da vida que eu falei agora há pouco com vocês? Vocês lembram? A vida é um movimento que acende a alma. Vida é todo movimento que acende a alma. Pronto. A gente não sabe viver. Então eu quero viver. Então eu tenho que fazer coisas que acendam a minha alma. Sim. A palavra é acende a alma, em dois sentidos que nós podemos tomar: de iluminar e de ascensão. Uhum. Tudo que você fizer, em qualquer lugar que você estiver, no trabalho, na escola, na vida, na relação, tudo que você fizer, independente, que acende a tua alma, que traz benefícios para você, é vida. E o que não acende a alma é o quê? Vocês sabem? Egoísmo? Tem ideia? Oi? Egoísmo, inveja, materialismo. É morte. O que não acende a alma é morte. Por quê? Mas a morte nunca encontra a vida, é verdade. Porque a vida é atemporal, ela existe e vai existir independente de qualquer coisa. A morte é quando morre o seu corpo. Então acabou. Não acabou, você continua. Então a morte nunca alcança a vida. Mas tem uma coisa que a morte conquista. Ela mata aquilo que está dentro do tempo, porque a morte é temporal. Ela está no tempo. Fora do tempo, a morte não existe. É só o espírito que existe, né? E nós desencarnados aí no processo. Mas pensa, se você perde o seu tempo, agora volta no Sadhguru, se você perde o seu tempo com as suas picuinhas, com o seu sofrimento, com as suas preocupações, e não estou dizendo que você não tem que estar trabalhando isso para melhorar a sua vida, não é disso que ele fala. Ele fala dos nossos sofrimentos demasiados que nós fazemos das nossas coisas. Isso é morte. Porque esse tempo não volta. Você perdeu um tempo de crescer. Se você perdeu um tempo de acender a tua alma, ou seja, vida é todo movimento que acende a alma. Se você está no movimento que não está fazendo isso, você está perdendo seu tempo. Perdendo o tempo não tem volta. Isso não tem jeito. Nós não estamos falando de reencarnação, tá? Porque dá no mesmo. Como não tem jeito e não tem volta, é aí que a morte ganha. A morte só ganha quando ela te engana, ela te faz ficar presas nas coisas que não melhoram o seu desenvolvimento espiritual. Então esse é o esquema, já deu o esquema para vocês da vida e da morte aí, tá vendo? Uma hora a gente vai falar da justiça. Quem mais quer comentar para a gente alguma coisa aí? Vamos lá, vamos ver? Fiquem à vontade aí, hein? Deixa eu ver se tem alguém que assumiu a mãozinha aqui. Eu espero que assim, eu sei que esses assuntos não são simples, nós estamos no começo do nosso curso, essas coisas vão ser comentadas muitas vezes, e na medida que as pessoas vão falando, a gente vai trocando ideia, eu sei que as ideias vão ficando mais palatáveis, né, para nós, mas eu acho que é por aí. Bom, esse era o objetivo do início da nossa aula, é comentar um pouco sobre a síntese e comentar um pouco sobre a questão do ponto de vista, da visão de mundo e da questão do drama psicológico. Bem superficial, isso que vai ser avançado mais depois, mas eu gostaria de falar um pouco sobre os dois temas da nossa aula de hoje, que é o ser humano e a caverna de Platão, tá? Eu sei que algumas pessoas já conhecem a questão da caverna de Platão, e essa introdução que nós vamos fazer, provavelmente as pessoas que conhecem sabem mais ou menos, mas ela é incorporada numa teoria de conhecimento, que nós vamos juntar isso com a bem-aventurança. Olha só, vamos juntar a caverna de Platão com a teoria do conhecimento, com as bem-aventuranças e com o amor a Deus. Vamos fazer tudo isso numa coisa só, vocês vão ver que é muito interessante. Mas então vamos de novo apresentar aqui. E se alguém quiser interromper, você quer fazer? Então vamos lá. E se te der algum problema, a voz não estiver boa e tal, vocês avisam, tá? O ser humano e sua composição.
Esse assunto é um assunto, para aqueles que já participaram outros anos, não é inédito, mas eu diria que ele é inédito em geral, porque esse é um tema da filosofia que eu chamo de filosofia maneira clássica ou filosofia espiritualista, não é filosofia acadêmica, porque a gente vai entender facinho por quê, e a gente traz ele e adapta ele para o espiritismo, porque o André Luiz fala também de 7 corpos, é muito comum. E a gente vai ver que o ser humano, a composição dele, ele tem 7 mundos, 7 corpos ou 7 campos. Então, com o tempo, esse assunto ele vai sendo estendido para dar base a outros entendimentos. Então, o que a gente pensaria que é um ser humano? Qual é a coisa mais básica de um ser humano? Ora, a coisa mais básica de um ser humano é o corpo físico, o corpo humano, né? Biologicamente. Então, a gente vai adotar algumas nomenclaturas só pedagógicas aqui, e a gente vai chamar assim, olha, na composição do ser humano, a gente vai definir que existem corpos ou mundos que estão no andar de baixo. E vai ter corpos ou mundos que estão no andar de cima. Então, nós vamos perceber que no andar de baixo nós temos 4 corpos, ou 4 campos, ou 4 mundos, a gente dá o nome que quiser, e no andar de cima são 3. Então, são 7. Então, nós temos o quaternário, que é o que está embaixo, no andar de baixo, e o trinário, que está no andar de cima. Então, corpo físico, se você olhar para a ciência e para a própria a filosofia materialista também, com algumas divergências, mas a ciência, em geral, o que ela tem é isso. É só isso. Não tem mais nada. Nós temos 7 corpos, a ciência tem uma. É esse aqui. Só o corpo físico. Ele fala do cérebro, que é corpo físico. Ele, às vezes, fala da mente, mas a mente, para a ciência, ainda é produto do cérebro. Então, na verdade, é tudo físico, é o corpo físico. E para a ciência, você morre, morreu. Ah, mas tem muitas experiências. Bom, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Nós estamos falando da ciência aceita mundialmente ciência, corpo físico. Tá bom. Mas e para nós? Para nós, não. Para nós tem mais coisa. Tem mais 3 campos, ou mundos, ou corpos. Nós temos, no Espiritismo, o princípio vital, ou princípio de energia. O que é isso? É a nossa pilha. Né? Quando você nasce como se fosse uma pilha. Olha, você vai ter uma energia, porque você precisa de muita energia, você vai ter energia para viver 70 anos, 75, você vai ter energia para viver 30, e assim vai. É a tua pilha, é como se fosse uma pilha, é o princípio vital que te dá vitalidade, a energia. Você tem também um corpo astral, ou perispírito. No Espiritismo também tem. Um perispírito ou corpo astral. Então, coisas que vão sendo separadas para nós aqui, para a gente compreender como a gente vai entender como a gente funciona. Isso aqui é muito usado lá na frente quando a gente fala quais as ferramentas para isso, para isso, para isso e para isso. Isso é interessante. E a gente tem a mente, que é um corpo ou um campo mental, e essa mente, ela tem 2 processos separados, porque considera-se que a mente ela tem 2 aspectos. A mente do sobrevivente quase humano, de novo, olha como é importante a gente ter visto o vídeo do sobrevivente quase humano. E outra coisa que eu quero falar aqui, que eu percebi que talvez pode gerar alguma confusão, é que sobrevivente quase humano é um projeto. É o projeto 1. E nesse projeto 1 tem vários vídeos. Então, tem o vídeo que vai falar do medo, do ego, do aprender, e vai falar várias coisas que são importantes para um sobrevivente quase humano. Mas como o projeto chama Sobrevivente Quase Humano, o primeiro vídeo é Projeto Sobrevivente Quase Humano, vídeo Sobrevivente Quase Humano, para explicar o que é isso. E depois você vai ter os vídeos dos outros temas, que nós vamos falar um pouco deles também. Então, quando a gente fala mente dos desejos e emoções, já fica claro que para o sobrevivente quase humano, olha o drama psicológico aqui do Sadhguru, olha como encaixa. Para um sobrevivente quase humano, a sua mente está voltada para isso, para os desejos e emoções. Raramente para
os pensamentos ou a razão. A razão ainda é pouco utilizada para efeito de observação e relacionamento da vida. Normalmente, a criatura ela é movida pelos desejos e emoções. E lá na frente nós vamos estudar, através da Joana de Anjos, que o primeiro degrau que nós temos que subir é o das emoções. Isso é muito interessante. Então, aqui eu estou apresentando para vocês o que é um ser humano e quais as coisas que compõem o ser humano. E aqui nós estamos falando de um ser humano que ainda está no nível de um sobrevivente quase humano. Ele tem corpo físico, claro, como um evoluído ou menos evoluído, ele tem princípio vital, ele tem um perispírito e ele tem uma mente, só que a mente dele é focada nos desejos e emoções. Tá bom. Mas um ser humano não tem só esse quaternário, esses 4 campos, ele tem mais 3, é o trinário. O que é que nós sabemos, espíritas, que nós temos além de corpo físico, perispírito, mente, princípio vital? Qual é a outra coisa que a gente sabe que a gente tem que a ciência não aceita? Quem pode falar aí? Dou-lhe uma. Que somos espíritas. Oi? Que somos um espírito. Isso, espírito. Nós podemos falar assim, nós temos um espírito, não é verdade. Nós temos um corpo, olha o nome que está ali, ó. Andar debaixo, instrumentos do espírito para a relação com o mundo material. Tudo isso que está no andar de baixo são instrumentos. Instrumentos. Então, quando nós vamos para o andar de cima, né? Olha lá, espírito e suas instrumentalidades. Nós temos o espírito e também a inteligência. Quem estudou no básico 1, viu lá que foi criado no início o quê? O princípio material, o princípio espiritual e o princípio inteligente. Então, nós somos espírito / inteligência. Isso nós temos, e isso não está de acordo com a ciência nem com as filosofias materialistas. Não está. Nós temos uma consciência. Isso a gente também aprende no Espiritismo, que nós temos uma consciência. Inclusive, se você for em Kardec, e quando você fala aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e Jesus fala no final, toda a lei e os profetas estão aí, o que Jesus está falando para a gente? Existe uma lei, é a lei de amor. Tem várias leis abaixo do amor, mas é a lei de amor. E tem ainda uma mente, olha a mente de novo. Só que a mente é uma mente pura. É a mente ligada à espiritualidade, à evolução, ao divino. Enquanto a mente do sobrevivente quase humano é a mente dos desejos, das emoções. A mente de um humano, de um espírito superior, é uma mente pura ligada a quê? Às coisas espirituais, mesmo que ele encarne. Ele encarna, vive o mundo material, mas a sua mente nunca vai ser a mente dos desejos e emoções. Vai ser a mente pura. Aquele Buda, aquele Jesus, né? Aqueles espíritos que vêm numa condição que já venceram totalmente o seu desejo, a sua necessidade das coisas materiais. E quando você olha para isso aqui, você vai ver algumas coisas que são palavras comuns que acontece no sobrevivente quase humano, no humano também, mas no nível menor, e que está relacionada ao andar de baixo. Por exemplo, hábitos, fantasias, desejos, né? Desejos. E aí tem uma lista grande. Eu pus alguns exemplos, porque depois nós vamos discutir muito isso. Quando você fala assim, olha, desejo está na mente do desejo. As fantasias são coisas que as pessoas... não é imaginação, tá? A imaginação é do andar de cima. São coisas diferentes. Imaginação é quando você tem um pensamento sobre algo que você imagina, mas que pode ser concretizado. É possível concretizar. Não importa se é nessa vida ou em outra, mas é possível. A fantasia, não. A fantasia é o pensamento perdido, é a morte. A morte no sentido que você está gastando energia em algo que não faz parte da sua evolução, não faz parte da vida, faz parte de perda de tempo. Isso é fácil entender. Os hábitos, apesar de existirem hábitos que são bons,
para o andar de baixo, e é importante, como, por exemplo, você aprende alguma coisa consciente, dirigir, um esporte, andar de bicicleta, nadar. Olha quantas coisas você aprende e que se torna hábito, e isso é positivo. Mas para o andar de baixo, se você vai para um outro nível, o hábito é pernicioso. Nós vamos falar disso depois com mais calma também. Aqui eu estou fazendo uma introdução. Vamos lá. Só que é o seguinte, você precisa aprender a entender, e a sua mente vai fazer isso, que você não pode viver só no andar de baixo, porque você vai ser sempre um sobrevivente quase humano, ter o drama psicológico sofrível, uma vida sofrível, uma vida de estresse, de tristeza, de mágoa, de raiva, de tudo isso, de violência, tudo isso é a nossa vida. Então, um dia você desperta e você percebe o quê? Que você precisa buscar informações lá em cima. E por que você desperta? Como que é o despertar? Quem desperta? Quem desperta está lá em cima, ó, consciência. Então, a consciência aparece quando? Quando existe um grande contraste. O contraste faz a consciência despertar. Eu já falei disso no centro, e eu dou um exemplo fácil de entender. Por exemplo, você tem dor de dente, e aí você vai no dentista, e ele vai verificar e vai cuidar do seu dente, vai te curar. Tá bom. E se você não tivesse dor de dente? O que poderia acontecer? Nunca doer. Poderia que você perdesse todos os dentes, ia ver que estava perdendo o dente e já não tinha mais tempo de cuidar. Assim com qualquer coisa física. A dor física é um alerta, é um despertar de consciência. Ou seja, meu dente está doendo, estou sentindo dor. A consciência diz, procure um dentista. E você vai. Agora, vamos tirar isso da questão física e vamos pensar numa questão de outro nível. A sua consciência tem algo lá dentro que é a assinatura divina quando você foi criado. Vocês aprenderam que vocês foram criados, né? Não nós exatamente, mas é o princípio espiritual e o princípio material, a criação. E logo depois veio o quê? A criação do campo consciencial. E dentro da consciência do homem foi colocado o quê? Uma lei. Qual a lei? Lei de amor. E essa lei está lá. Ela não vai te forçar nada, mas ela está lá. E dependendo da tua vida, do seu envolvimento, do seu, às vezes, desejo de aprender alguma coisa, a consciência vai te trazer, muitas das vezes, o quê? Uma dor. Por quê? Porque essa dor vai te despertar. Olha, você está sofrendo muito seu drama psicológico. Você está ficando com muita raiva, está ficando assim, está ficando assim. Aí aparece na sua vida o espiritismo, ou uma religião, ou alguém, ou algum livro, alguma coisa que te chama a atenção. E você fala assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou sofrendo por isso, por aquilo. Isso é o comum da vida. O que significa isso, gente? Isso é o despertar do dentista. Está doendo meu dente, procura o dentista. Oh, a sua vida está ruim. Procura a espiritualidade, procura o amor, procura as leis, né? Então, esse é um processo que só te leva lá uma coisa chamada razão, porque tem a reflexão, né? Então, a razão junto com a consciência, te leva a refletir numa vida, olha o ponto de vista, né? Uma vida diferente da matéria, do materialismo. Não da matéria, do materialismo. Então, a consciência se junta à razão, e a razão é como um elevador, que faz você subir, aprender e voltar. Ela fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Esse é o processo que funciona no ser humano. E é um processo que eu estou introduzindo agora só para a gente discutir isso com mais detalhes durante o nosso curso. E eu precisava passar isso para vocês, porque depois eu vou pedir que vocês vejam um vídeo chamado Ser Humano, para juntar as informações. Como exemplo só, lá em cima você vai encontrar algumas palavras, como vontade. Olha, você está vendo que aqui embaixo tem a palavra desejo? E a gente mistura uma coisa com a outra e não tem nada a ver. Desejo é do andar de baixo, vontade é do andar de cima. Vontade é uma potência poderosíssima no universo. Existe lá no livro do Leon Denis um capítulo só sobre vontade, muito bonito. Uma hora eu vou trazer para a gente ver. A intuição
é do andar de cima. Intuição vem de espíritos que nos intuem, vem de coisas elevadas que nos intuem. A imaginação, quando nós imaginamos alguma coisa espiritual, quando nós imaginamos através de um estudo que a gente faz, a gente passa a refletir nele, aí as ideias vão aparecendo devagar, e a gente fala, nossa, eu estou pensando isso, que interessante. Isso é imaginação. E as virtudes, gente, embaixo estão os vícios, né? As virtudes, que nós vamos falar muito, muito disso aqui, como desenvolve as virtudes. Quais as virtudes eu preciso desenvolver primeiro? Porque as virtudes, como os vícios, são como se fosse uma corrente. Você desenvolve uma, vai puxando a outra. Uma está amarrada na outra, vai puxando, vai puxando. Assim como os vícios também. Esse é o que a gente queria falar do ser humano. Deixa eu ver como é que nós estamos de hora aqui. Não. Eu não vou perguntar nada agora e vou parar. Eu vou falar um pouco da Caverna do Platão, porque é só uma introdução, tá? Mas depois a gente tiver uns minutinhos, a gente pode falar. Então, vamos lá. Eu não vou tocar nesse assunto aqui agora, mas vamos à Caverna do Platão. Bom, a Caverna do Platão é um mito da caverna, mas também é chamado de metáfora. Alguns dizem que é uma metáfora, mas já ficou de domínio público, que é o mito da caverna, né? E o Platão é considerado na filosofia clássica como o filósofo avatar. Ele é um avatar. Ele era discípulo de Sócrates, mas ele é considerado o avatar, né? E dizem também que, se você entende a caverna de Platão, você pode pegar esse processo da caverna de Platão e você pode traduzir para muitos conhecimentos. E a gente vai ver isso acontecer. Mas a história da caverna é a história mais boba que eu já vi na minha vida. Fala, como uma pessoa vai falar uma coisa desse tipo? Por isso é mito, é metáfora, porque é uma história sem graça, mas que representa muita coisa. Então, a história da caverna, rapidamente, é assim, olha, Platão fala, olha, tem uma caverna, nessa caverna existem pessoas que estão ali sentadas de costa para um paredão. Está vendo aqui? De costa para um paredão. Eles estão presos ali, dali eles não saem. Então já começa, mito é assim, tá? Você vai perguntar, mas não vai nunca, não vai lugar nenhum, não precisa comer. Não tem isso. Não tem isso. Está aqui as pessoas presas, né? E está aqui o paredão, e vocês vão ver que atrás entra uma luz, tem uma fogueira, não está aqui, mas é como se fosse uma luz, e passam pessoas, ali tem uma estradinha que as pessoas passam para lá e para cá. Eles não escutam nada, mas eles veem a imagem. Olha aqui a imagem dessas pessoas passando. Aí. Então, deu para entender mais ou menos a história. Essa história mais boba que tem, mas é uma história incrível, porque ela representa muita coisa. Por isso é considerado uma metáfora ou um mito. Então, eles estão presos, eles olham a imagem e, para eles, isso é o mundo. Só existe isso para eles. Esse é o mundo. Então, eles não têm ideia do que está lá fora. Muito bem. Um dia, uma dessas pessoas que estão aqui, ele consegue se libertar da corrente. Na verdade, eles não queriam se libertar, mas ele, por alguma razão, se liberta da corrente e ele sai. E quando ele sai, aí as coisas começam a acontecer. Mas vamos lá, vamos devagar aqui. E quem representa o que aqui, né? Vamos ver aqui. Vocês vão perceber que dentro da caverna nós dividimos em dois ambientes. E fora da caverna, que é aqui, nós também dividimos em dois ambientes. Por quê? Porque dentro da caverna existem dois aspectos. São as opiniões vulgares e as opiniões retas. O que significa isso? Significa assim, trazendo a história da caverna para o nosso nível de compreensão da vida, para o conhecimento, nós vamos ver que as pessoas que estão na caverna, no fundo da caverna, vamos falar assim, agora a gente começa a traduzir ela para uma percepção ou para uma maneira de entender diferente. As pessoas que estão no fundo da caverna e as pessoas que estão já fora do fundo, mas ainda não saíram completamente. E aqui saíram, tá? E aqui tem outro estágio. Então vamos devagar. As pessoas que estão no fundo da caverna, totalmente presas, que não conseguem nenhuma mobilidade, são as pessoas de opiniões vulgares. O que é uma opinião vulgar? A palavra vulgar dá uma conotação negativa, mas ela é. Mas a gente tem que pensar assim, pessoas que dão opiniões sem informação, sem fundamento, sem fato, sem nada. Simplesmente fala.
é a maioria dos seres humanos que estão nesse planeta, de seres imperfeitos. A gente fala as coisas porque ouviu, a gente muda, a gente aumenta, a gente dá uma conotação emocional, e isso é a nossa vida. Isso funciona com a maioria das pessoas. E por ter opinião vulgar e um passa para o outro, a gente às vezes se apaixona por uma opinião, a gente se apaixona por uma ideia porque a gente gosta da pessoa, não gosta da pessoa, ou porque a gente acha que a pessoa é um exemplo, é um líder, é um anjo, é um santo, o que for. O fato é que a gente define uma opinião vulgar e a gente pode, e em geral acontece, se apaixonar por essa opinião. Isso é o mundo do sobrevivente quase humanos, que são os mundos primitivos e de expiação e provas. Está aqui. Tá? A gente pode ter alguma dificuldade em entender isso e falar, mas não é bem assim. Algumas vezes a gente estuda, a gente entende alguma coisa, claro, porque existe um processo de migração daqui para cá, aos poucos, não é do dia para a noite, aos poucos. Então a gente pode ter muita opinião vulgar, quase nenhuma reta, alguma opinião vulgar, alguma reta, alguma opinião vulgar, muita reta, pode isso acontecer. Mas o fato é que no mundo em que a gente vive, desde a época de Platão, a gente está vivendo aqui, no fundo da caverna. Ok. E a opinião reta? Opinião reta a gente chama da opinião acadêmica, a intelectualidade. Significa que existe uma opinião baseada em algum fato, em algum tipo de pesquisa, ou seja, o que se faz na academia, na universidade, na própria ciência, está aqui. Mas por que está dentro da caverna ainda? Sim. Nós não acabamos de falar do ser humano, que a ciência conhece o corpo, que a ciência conhece as coisas materiais. Quanta coisa falta para a ciência conhecer que está fora da caverna? Opiniões retas. Vamos lá, vamos continuar. Muito bem. A evolução e despertamento do ser, além da intelectualidade, opiniões e informações. Então, a nossa evolução, ela tem que sair para um outro nível. Lembra do ponto de vista do Kardec? Ponto de vista da vida só material e o ponto de vista da vida que abranja a questão espiritual, a evolução do ser. Então, aqui está falando, a evolução e despertamento do ser tem que ser além da intelectualidade. E a gente mistura intelectualidade com inteligência. São coisas completamente diferentes. Também vamos falar disso depois. Não é o momento. Aqui é uma introdução. Ok. Você sai da opinião reta e você sai da intelectualidade para algum lugar? Sai. Você sai. Quais as ferramentas que tem aqui para sair daqui para cá? Qual a ferramenta que tem para sair daqui para cá? E qual a ferramenta tem que sair daqui para cá? E qual a ferramenta tem que sair daqui para cá? Isso não é o motivo da aula de hoje. Hoje é só uma pequena passagem e isso nós vamos falar quando nós juntarmos tudo isso com as bem-aventuranças, a teoria do conhecimento e outras coisas mais. Ok, mas em algum momento você sai da caverna. Lembra que eu falei? Alguém saiu da caverna. Ele vai sair da caverna. Vamos lá. Precisa mover aqui. Alguém saiu da caverna. Olha lá, ó. Está saindo da caverna. Ele conseguiu sair. O que é que tem aqui diferente daqui? Aqui não é intelectualidade. Aqui é conhecimento. Isso é importante entender. Intelectualidade, ela serve até um certo nível. Mas o conhecimento exige o outro lado da história. Existe o outro lado que a intelectualidade não dá. Exige a inteligência e o despertar espiritual da consciência. Então, aqui o conhecimento é outro nível, já saiu da caverna. E o conhecimento é aquele que conhece não só o assunto, ele conhece profundamente. Então, vamos falar uma coisa básica para vocês aqui. Você tem aqui uma opinião e uma intelectualidade, um estudo acadêmico sobre, por exemplo, a gravidade, lei da gravidade. As pessoas conhecem razoavelmente o cientista a questão da gravidade, a lei da gravidade, ele sabe como ela se comporta, não sei o quê. Isso é opinião reta. E aqui? Quando você fala de conhecimento relacionado à gravidade, o que é? Aqui é outra coisa. Aqui você fala assim, você tem conhecimento sobre a gravidade, então você pode flutuar. Você pode
Flutuar? Como assim? Isso parece absurdo. Não. O conhecimento vai te permitir definir algumas coisas que te levam a flutuar. Você pode voltar no tempo e falar assim, olha, as pessoas tinham um conhecimento aqui sobre a gravidade, mas em algum momento, tinham opinião, em algum momento descobriram como fazer um objeto flutuar no ar, um avião e tudo mais. Isso é um nível de intelectualidade migrando para cá. Mas o conhecimento é muito mais profundo do que isso. Ele exige saber não só a informação intelectual sobre aquilo. Ele exige mais do que isso. Ele exige que você conheça profundamente sobre aquilo. E você não conhece nada profundamente, aí volta no Platão. Se você não for no mundo das ideias. Então, essa é uma coisa importante de entender de Platão. Platão dizia que esse mundo que nós vivemos é o mundo da ilusão, não no sentido que não existe, mas no sentido que ele é um mundo temporal, que ele desaparece. O verdadeiro mundo é o mundo das ideias, o mundo espiritual. Então é lá que está o conhecimento, aqui só está a sombra do conhecimento. Aqui nem sombra de conhecimento tem, tá, gente? A sombra do conhecimento está aqui, a intelectualidade. Aqui está a inteligência e o conhecimento, que é o conhecimento do porquê das coisas. Como que isso aconteceu? De onde veio? Tá bom. E aí você sai da caverna. Pulou de nível, aqui daqui para cá é outra coisa que tem que acontecer. E saindo da caverna, você vai ter um outro nível de evolução, que nós vamos falar depois, né? Que é em outra aula. Não, uma coisa, detalhe, não sei se você comentou, que nessas pessoas que estavam presas lá na caverna... Não falei disso ainda. Você não for. Você pode falar. Então, vem cá. Então, a Grace vai fazer para a gente aqui um finalzinho dessa questão da caverna aqui. Espera aí. Então, gente, a questão da caverna de Platão, o seguinte, ali nessa metáfora, né, nesse mito que se tem, conforme ela estava falando, tinha aquelas pessoas que ficavam ali sentadas, amarradas ali, presas, acorrentadas, só olhando para aquele paredão, e por trás o fogo, né, uma fogueira, aonde que por fora da caverna passavam pessoas e as sombras apareciam. E aquelas pessoas que estavam ali presas deduziam que o mundo, que tudo que existia no mundo só eram aquelas sombras, que eles não conseguiam se virar, não conseguiam se mexer, só ficavam olhando para aquele paredão. O interessante que aí foi comentado que uma determinada hora, um deles conseguiu, as algemas ali se desprenderam, seja lá qual o motivo tenha sido, e ele saiu. E com isso, depois ele trazendo informações de tudo aquilo que ele viu. Ele fica encantado, extasiado com o mundo lá fora. Mas também conta, nesse mito, que tinham pessoas que, igualmente esse que rompeu as algemas, que estavam com as mãos lá, os pés soltos, e que simplesmente optam por permanecerem ali. Eles continuam ali, tiveram a oportunidade, né, de se aventurar, de sair, de conhecer, de sair daquelas opiniões vulgares, né, de passar a ter opiniões... Conhecimento ou opiniões retas, mas não, simplesmente optam por permanecer ali. E vejam só, na ignorância. E aí que a comparação conosco, né, gente? Nós temos a oportunidade de ter conhecimento, não nos falta conhecimento, né? Então, não tem em lugar nenhum, parte nenhum do mundo onde não haja se ouvido falar de vidas em outras, de vida após essa vida, de alguma forma, pode ser um lugar mais longínquo, as tribos, sempre a informação de uma divindade, de um poder superior, seja lá como se conceba, já foi levada. Essa centelha divina, essa intuição que existe dentro de nós, de alguma forma, é levada a ter esse despertar. Então, agora, cabe a cada um tomar a decisão do que fazer com isso, né? Então, é importante para na próxima aula nós darmos continuidade, a gente lembrar desse detalhe,
que teve aquele que, quando ele se viu livre, a primeira decisão dele foi se libertar e ir em busca de novos conhecimentos, de sair fora daquela caverna, né? E depois, após perceber outras coisas, ainda voltar para trazer informações para aqueles que estavam lá, e, em contrapartida, tinham aqueles que estavam igualmente libertos e que simplesmente permanecem ali. Zona de conforto. É interessante essa questão, ou seja, essa história da caverna é uma história assim, né? Vai ficando interessante e a compreensão filosófica dela, mas se você pensar assim, olha, interessante. Muitos que estavam fora da caverna vieram nos trazer alguma coisa e nós matamos, nós sacrificamos, nós não queremos saber, nós não queremos ouvir. Isso a história nos mostra, sem falar de Jesus, né? Mas nos mostra. Mas o ponto é assim, aquelas pessoas que estavam lá, quando o que estava fora voltou para falar, olha, não é isso não, gente, o mundo é diferente, eles queriam matá-lo. Porque eles não queriam saber. Loucos, né? Eles não, e isso acontece no mundo hoje, assim, na nossa ignorância que a gente tem e que é inconsciente, a gente não quer aceitar que pessoas ou que coisas tragam conhecimentos novos. Muita gente não quer saber. Fica fechado no seu mundinho de sombras. Sobretudo aquelas coisas que nos forçam a sair da zona de conforto, ou, no mínimo, se perceber. Então, aquela história, né, que muitos de nós a gente escuta muito, e às vezes a gente mesmo tem essa sensação, falando, poxa, antes eu não soubesse, eu preferia não saber, porque com aquela ilusão o fato de você não saber, você fica eximado da responsabilidade, né? Aí vem aquela frase que complementa muito bem isso, que a ignorância é uma bênção. Aí fala, até que a vida te cobre. E nós não fomos colocados na vida para sermos eternamente ignorantes. Até que fomos criados puros e ignorantes, mais simples e ignorantes. Mas, simples e ignorantes. Ignorantes. Mas é nosso dever sair dessa zona de conforto, como eu falo, às vezes a gente escorrega. Aí a nossa primeira aula que fala, você cai quantas vezes foram necessárias, mas a gente tem que recomeçar, tem que levantar a cabeça, encontrar força, encontrar motivos. A gente tem, Nicolete colocou muito bem na semana passada, quando ele falou das carinhas no serviço dele, que sempre procura colocar uma carinha alegre, porque não adianta, se a gente abaixar a cabeça, chorar, aonde nós vamos chegar? Não vamos sair do lugar, né? Eu gostaria, se vocês quisessem me ajudar a complementar essa Se alguém fala, tem algum comentário sobre... Porque eu sei que esse assunto aí da caverna do ser humano, para alguns não, mas para muitos é uma novidade. Mas se a pessoa quiser fazer algum comentário breve aí, olha, eu achei isso interessante, Por favor. Carlos. Ah, não, Carlos não. Angélica, por favor. Fale alto, por favor. Para mim também, eu penso assim, em relação a essa situação, né, da caverna. Comparando com nós, eu não sei se eu posso usar esse termo comparar, mas nós somos assim, né? Quantos de nós somos assim, fechados, só enxergamos aquilo que queremos ver, não temos vontade de mudar, de buscar uma melhoria em nossa vida, porque o despertar todo mundo tem, só que a pessoa, né, nós muitas vezes não conseguimos captar. Então a pessoa, ela ficar, que nem a Grace falou, naquela zona de conforto é melhor do que ela buscar uma mudança para melhor. E a mudança para melhor para si, para tentar ajudar o próximo. E que nem assim, uma situação comigo. Eu sempre tive assim, uma mentalidade muito diferente do que eu tenho agora. Porque depois que eu comecei a frequentar o centro espírita, muita coisa assim, na minha vida, no meu pensamento, mudou.
Não é que eu sou perfeita, porque não mesmo, não. Né? Que nem eu nunca vou esquecer do exemplo que o Ruela falou na palestra lá, né? Muitos degraus para a gente estar caminhando e é tudo fininho, é tudo que nem uma gilete, né? Mas assim, depois que né, eu penso assim, eu estava vivendo numa caverna sem querer sair dali, estava ali na corrente, presa, até que um dia eu me despertei, falei, peraí, até quando eu vou carregar esse rancor comigo, essa mágoa, esse ódio, até quando? Peraí, eu tenho que parar com isso, eu não preciso disso. E eu tive um instrumento, né, que foi uma amiga que apareceu na minha vida e, para mim, ela foi meu despertar. Para mim, ela foi um instrumento que Deus me proporcionou para, peraí, né, essa minha amiga fala tantas coisas bonitas, né, do Centro Espírita, ela tenta falar tanta coisa para mim que talvez ela queira me ajudar a mudar esse meu sentimento, né, essa emoção tão ruim, tão negativa, tão pesada, até que um dia eu falei, não, eu vou conhecer, eu vou, e na primeira vez foi uma coisa assim, eu fui, não, né, você só escuta, mas entra aqui, sai aqui. Numa segunda vez eu falei, não, eu saí de lá encantada, eu falei, eu preciso mudar, né, daí eu sinto assim, como se eu tivesse mesmo, eu estava na caverna e eu fiz o que aquele hominho que estava acorrentado fez, levantei e vi aquela coisa toda bela, aquela luz, falei, não, é aqui o caminho. E numa palestra que teve agora sábado com a Adriana, ela até fala assim, né, que nós temos que seguir o caminho, e muitas vezes, o que nós fazemos? Eu vou para um caminho mais curto, que é melhor, é mais rápido, e não, e às vezes é o caminho mais longo que vai nos levar para uma direção certa. Né? E tem até uma frase do... Ai, gente, eu não vou lembrar, Jorge, não lembro. Jorge alguma coisa que ele fala assim, que Deus escreve o certo por linhas retas. E nós... Isso, E muitas vezes a gente fala assim, Deus escreve o certo por linhas tortas. Não, Deus escreve o certo por linhas retas. Nós que desviamos o caminho, né? Fazemos a curva que queremos fazer e é a hora que nós saímos do nosso desequilíbrio, que nós saímos daquela estrada, daquele caminho do bem, que pode ser longo, mas é o caminho certo. E então eu penso assim, a caverna seria isso. Tem aqueles que não querem mesmo mudar, mesmo o despertar, todo mundo... eu acredito que tenha, de uma forma ou de outra. Às vezes até numa situação, alguma coisa que a gente vê na rua, sei lá, sempre tem alguma coisa, mas a pessoa não quer, ela quer viver aquele mundo dela, ter aquele pensamento que ela tem, que ela acredita que é o certo. Aqui tá bom, desse jeito tá, não preciso mudar. E quando nós temos essa vontade de mudar, né, principalmente mudar, mas fazer a nossa mudança, eu falo mais uma coisa que a Adriana falou na palestra, nós precisamos muitas vezes fazer uma limpeza dentro de nós, para poder, né, buscar coisas boas e fazer coisas boas, porque se a gente tiver um pensamento bom e a vontade de mudar, nós vamos conseguir, demore o tempo que demorar, tenhamos quantas reencarnações tivemos que ter para, né, poder melhorar, chegar mesmo ali no... Aí eu lembro lá do vagão, porque a gente quer o quê? A gente não quer ficar naquele primeiro vagão, todo mundo tem vontade de mudar. E para chegar lá naquele último vagão, né, para poder realmente falar, nossa, agora sim, agora eu sei, eu sou um espírito de luz, agora eu sou
um espírito bom, uma pessoa boa, nós vamos ter que... A caminhada é longa, mas tem que sair dessa caverna, tem que tentar enxergar a luz, despertar. É isso aí, Maria Angélica, é isso mesmo, você está certa. O negócio é descobrir os caminhos para sair da caverna. Sim. Nós vamos pedir agora aqui, quem levantou a mãozinha agora foi a Maria. Maria, por favor. Oi. Rapidinho, só para resumir assim, o que eu entendi disso, e o que eu entendo é que nós, hoje, na nossa condição aqui na Terra, né, todos nós, em algum nível ou em alguma área, estamos presos lá na caverna ainda. Né? Cada um no seu... Então, por exemplo, uma pessoa pode estar presa na área espiritual, não querendo, né, se abrir, não querendo expandir a consciência dela nesse sentido. Outra pessoa já pode ser nas relações, no âmbito familiar, no âmbito do trabalho. Então, o que eu entendo é que hoje, eu acredito que talvez hoje não exista nenhum ser humano na Terra que esteja totalmente fora dessa caverna. Eu acho que um pezinho ainda está lá dentro. Ô Maria, exatamente, é o que eu falei, a grande maioria, acho que grande maioria é uma maneira talvez melhor de dizer assim, está na caverna e muitos no fundo da caverna. Por quê? Porque existe uma questão com nós sobreviventes quase humanos, que é a ignorância, que a gente não entende. A gente vai entender assim, a gente tem uma ignorância inconsciente, que é a nossa. Mas existe uma ignorância que é saudável, que é a ignorância consciente. A ignorância consciente é a de Sócrates, eu só sei que nada sei. A ignorância inconsciente é do Nietzsche, que fala do super-homem. O homem terá que sempre estar aprendendo para evoluir, como ele fala do super, né? Ou seja, tem que ter sempre aprendizado e saber que é ignorante, aprendizado e saber que é ignorante. E tem que ter a ignorância de Jesus, que fala para nós, bem-aventurados pobres de espírito. Se você quiser começar a jornada, a primeira coisa que você tem que saber que você é ignorante. Se a gente não souber, é por isso que o mundo é preso nessas fantasias, nessas loucuras, nos dramas psicológicos que ele coloca lá. Né? E hoje em dia parece que está cada vez pior, né? Esses dramas psicológicos estão cada vez maiores. A gente está vivendo a transição planetária. E na transição planetária existem acontecimentos que se multiplicam. Então isso é muito complicado. Ô, gente, acho que... Mais um? Não, tem não. Tem mais ninguém com mão? Não, tem ninguém com mãozinha. E ela aqui, se quiser. Só para finalizar, né, para deixar a gente dormir pensando, né? Não ficar pensando muito, senão a gente não dorme. Então, gente, que nós possamos realmente tomar essa decisão firme, acertada, de sairmos de dentro da caverna, de nos permitir a ter um olhar para novos horizontes, né? Admitir. O primeiro passo foi isso aí que foi dito, que quando nós admitimos que nós somos ignorantes, né? Aí nós temos a oportunidade de nos melhorar. Porque enquanto existe aqueles casos que não estou nem aí, aqueles casos que sei que eu sou ignorante, eu sei que eu não quero saber, eu gosto de ser assim. Não é? Tem gente que é errado, fala, eu sei que eu estou errando e eu gosto, e quero continuar errando. E se eu tiver oportunidade, eu vou errar. Esses casos são um caso que ainda vai levar um pouco mais de tempo. Outros, pode ter aquele caso, fala assim, olha, eu prefiro nem saber, vou fingir que eu não estou entendendo, tudo, prefiro não saber para não me comprometer. E outro caso é aquele caso que eu acho que nós devemos procurar nos encaixar. Sei que ainda tenho dificuldade. Prazer revê-lo, Carlos. Chegou para fazer a prece para a gente. Então, né, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu tenho dificuldade, ainda estou na minha ignorância, mas eu quero muito, eu peço ajuda espiritual e dá tão certo, gente. Essa semana para trás aí eu tive
duas experiências tão fortes em relação a isso. Pena que não temos tempo para a gente falar. Mas a Grace falou uma coisa que eu só queria completar para a gente fechar aqui. Ela falou assim, que a gente tem que querer mudar, querer ser melhor, tem que querer. E, gente, os livros de planeta de transição planetária, que a gente já leu, que a gente já deu curso e estudou, todos concordam com uma coisa. Nós vamos ficar no planeta Terra, que vai ser um planeta de regeneração, que vai evoluir, não porque nós somos bons, justos, não é nada disso, não tem isso. Não tem realidade. É porque nós queremos mudar. Ponto. Quer isso? Quer de verdade? Então nós vamos para lá. E para fechar a fala, antes de passar a prece final, a Angélica falou do Jorge Elahá. Eu voltei de viagem, né, como vocês sabem que está viajando, e eu aproveito, venho o tempo todo ouvindo palestra, que é assim, venho com a mente assim, numa boa qualidade. Ouvi uma palestra muito interessante, sobretudo para nós que somos casados ou temos algum relacionamento, que chama, do Jorge Elahá, Planejamento e Separação. Cabe também para aqueles que não tiveram um relacionamento, que está dentro do planejamento. Fica a sugestão para assistir. Planejamento e Separação com Jorge Elahá. Muito bom, vale a pena. Vou mandar o link. Vai pôr o link no grupo, tá? Porque vale a pena vir. Vale sim. E é interessante que ele fala, ele é muito divertido, é uma coisa interessante, e ele fala de coisas que necessariamente não é só para o casal, é para o ser humano. Isso é muito bom. Bem no nosso dia a dia. Bem, gente, chegando ao nosso final. Paulo chegou aí, né? Ele veio correndo, dirigindo. Vou fazer a prece. Vamos fazer a prece. Vou pelo menos para a prece final. Cadê o Fred? O Fred não está aí hoje? Não. Então ele falou, meu amigo não vai estar lá, então eu vou ter que ir lá cobrir para ele. Né? Então, gente, Carlos, por favor, querido, faz a prece para a gente. Então, vamos lá, gente. Convidar os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, a fecharem os olhos, serenar os pensamentos, acalmar os corações, elevarmos mais uma vez nosso pensamento a Deus, nosso Criador, nosso Pai de infinita bondade e amor, infinita misericórdia, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite reunidos em busca de mais informações, de mais conhecimento, buscando um pouco mais do Evangelho redivivo do Cristo, nosso Mestre, agradecendo também a espiritualidade que preparou o ambiente de cada um dos nossos lares para que pudéssemos receber de forma tranquila, serena, clara e objetiva as palavras aqui no curso dessa noite dos nossos irmãos Roel e Grace. Vamos pensar também e vibrar junto à espiritualidade amiga, agradecendo pelo amparo, pela proteção, rogando aos nossos irmãos, principalmente os que estão desabrigados nesses momentos de chuva intensa, aonde muitos dos nossos irmãos nem alimento, nem casa têm para retornar, e nós estamos aqui nessa noite reunidos, cada um em sua casa, providos e atendidos pela espiritualidade. Vamos rogar também a nossa Mãe Maria de Nazaré, agradecendo pelo amparo, principalmente nos nossos momentos de aflição. E vamos vibrar, como que é o nome? É Bruna. Pela Bruna. Cheguei aqui, a Angélica pediu, né, para fazer essa vibração, que todos possamos vibrar bastante luz, bastante energia positiva, e que possamos utilizar no nosso dia a dia, para a nossa transformação, os ensinamentos que conseguimos aqui dentro desse curso maravilhoso que temos a oportunidade de estarmos fazendo todas as segundas-feiras. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria dar só 2 avisos rapidinho. Um nós vamos trabalhar, eu e Grace, na tabelinha dos 10 minutos
para disponibilizar para quem quiser fazer os 10 minutos iniciais com os temas que eu vou passar para vocês. E o segundo aviso na semana que vem, a gente entra em assunto doutrinário. Vamos falar um pouco da pedagogia de Kardec, como é que ele preparou os livros, é muito interessante. E o terceiro assunto é que eu vou também mandar a tabela das aulas presenciais, que eu já estou com saudade. Isso aí, vamos marcar. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês, muita luz, muita paz na família, na vida de vocês. E vamos estudar, porque estudar vai nos fazer bem. Fiquem na paz, nós vamos parando a gravação aqui. Fiquem com Deus, até a próxima. Gente, Boa fica com noite. Deus. Boa noite. Até a boa semana. Boa Muito obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Fiquem com Ótima Deus. semana para todos. Vocês também.